Boa noite, pessoal do Lawinch. Estamos só esperando a nossa convidada entrar. A nossa convidada tá me avisando aqui que tá com uma certa dificuldade técnica. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos aguardar. A doutora Tatiane. Pronto, agora sim. Aham. Deixa eu ajustar aqui. Agora sim, tô te vendo, tô te ouvindo. Que bom, doutora. Bom, pessoal do Lawinch, estamos aqui para mais uma live, hoje com a participação da doutora Tatiane Pastorelli, que é juíza do trabalho do TRT da Segunda Região e coordenadora do Sejusc ABC. Doutora Tatiane, muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento e experiência, Prazer viu? é todo meu. Eu que agradeço o convite, a possibilidade, a oportunidade de estar aqui auxiliando, né? Acho que bastante alunos, o Lawinch é acompanhado, seguido por bastante gente jovem, né? É um grande incentivo essa divulgação, esse ensino diário, né, de notícias jurídicas. É muito importante se manter atualizado. É um excelente trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns. Ah, muito obrigada, doutora. Em nome de todo o Lawinch, agradeço o elogio. Imagina. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho. A gente tem muito assunto pela frente, Sim, não é, doutora? verdade. Mas, doutora, aproveitando que a senhora mesma disse que o Lawinch, realmente, nós temos um público jovem muito grande, estudantes, advogados em início de carreira, recém-formados que ainda estão um pouquinho perdidinhos aí o que vão fazer da vida. Sim. Nós percebemos que é muito interessante a gente conversar com os nossos convidados, não só sobre o assunto específico, mas também conhecer um pouco da história do convidado, porque assim acaba ajudando o pessoal ainda aí que está no início de carreira. Uhum. A doutora poderia contar um pouquinho para a gente como foi o início, como que a doutora resolveu seguir para a magistratura do trabalho? Claro. Bom, na verdade, eu acho que a magistratura do trabalho, a área trabalhista é que me escolheu. Porque durante todo o período de faculdade, grande parte dele eu acabei fazendo estágio no Ministério Público Estadual e na área criminal. Então, eu achava que eu fosse seguir a carreira de promotora de justiça, né? Só que o que aconteceu? Nossa, que diferente. Depois que eu terminei a faculdade, eu fui procurar uma especialização nessa área e eu não encontrava, né? E sempre falavam assim, tem direito do trabalho, tem processo do trabalho, né? Mas não tinha aquilo que efetivamente eu queria. E aí, para não perder muito tempo, eu falei, bom, uma especialização é sempre uma especialização. Deixa eu fazer, então, essa coisa esquisita, né? Que a gente não gosta muito, às vezes, na faculdade, que é o direito do trabalho. E aí, quando eu fui inserida nessa matéria, entendi os fundamentos, né? Eu gostei demais, eu me apaixonei. E aí eu comecei a fazer essa especialização, automaticamente comecei a estudar para o concurso da magistratura do trabalho. O edital sempre é muito grande, né, para a gente conseguir fechar. E aí, nesse meio tempo, jornalista do TRT da 15ª região e da 2ª região.
prestei os 2 concursos, porque o edital era um pouco menor, né? E aí acabei passando em ambos, optei pelo TRT da segunda região, porque é onde eu resido, né? E já residia naquela época, e acabei usando como um trampolim. Muitas vezes o que acontece? Às vezes a pessoa tem um sonho da magistratura, ingressa numa carreira de analista judiciário, técnico judiciário, e se desestimula a continuar estudando, porque já ganha efetivamente um valor considerável de subsídio, né, se comparado ao restante da população brasileira. E acaba se desincentivando, não vai para frente. Então, isso que era para ser um trampolim, acaba ficando, né? Então, eu conheço muitos colegas que tinham esse sonho, mas quando passaram no concurso de servidor, acabaram não estudando mais, largaram, estudaram pouco tempo. Então, se você realmente tem um sonho, você utiliza essas carreiras como um trampolim para você conseguir chegar num patamar, né, que você quer, onde você efetivamente quer, né? Mas, assim, cada um tem a sua vocação. Tem gente que às vezes não gosta, às vezes estuda por outros motivos, às vezes é o vencimento que atrai, às vezes, né? Só que a vocação é muito, acho que, mais importante, porque é um trabalho árduo, né? Você tem que decidir os problemas dos outros, né? É complicado, é desgastante, é estressante, né? E, assim, você tem os seus próprios problemas e tem que ajudar os outros a resolver o problema deles, né, por meio, eventualmente, da conciliação, e às vezes você tem que impor, você tem que decidir, né, sobre N situações, né, então aqui a gente está na Justiça do Trabalho, né, o outro que está numa outra esfera do judiciário tem que decidir sobre a liberdade de uma pessoa, então são coisas muito complicadas. Então eu aconselho, né, se realmente é o seu sonho, continua, tenta, não desiste, né, vai ter mais quedas do que vitória. Na verdade, a vitória é uma, que é quando você passa, o resto é tudo queda, né? E aí você só vai passar, né, se você souber lidar com essas quedas, porque serão muitas, e aí vão te testar. Quantas vezes você é capaz de se levantar depois de apanhar? Porque você vai apanhar bastante, e aí vão te testar o tempo inteiro qual é a sua capacidade de se levantar diante de cada queda. Se sua capacidade é pouca, provavelmente você desiste no caminho. Se a sua capacidade é muita, provavelmente lá na frente você alcança o resultado final. Olha, doutora, obrigada, porque eu acredito que tem muitos recém-formados, ou mesmo que já esteja algum tempo formado, mas que ainda estão aí na batalha para chegar no tão almejado sonho de passar, seja na magistratura ou em qualquer outro concurso, e que pode ter desanimado, não é mesmo? Exato. Então, foi um ótimo conselho. Acontece de desanimar. Bom, doutora, é verdade. Mas, enfim, não pode desanimar. Se for o sonho, que se tem que levantar, mas que seja realmente pela motivação correta. É verdade. Bom, doutora, mas a gente tem ainda um longo caminho aqui para a gente falar sobre os acordos extrajudiciais. Então, vamos ao que interessa, certo? Doutora, eu fiz um roteirinho aqui, mas vou deixar o pessoal que está nos assistindo à vontade para fazer, eventualmente, alguma pergunta, ok? Acho que a primeira pergunta, o que é mais importante, vamos lá. O que é a homologação de transação extrajudicial? Essa homologação, ela foi introduzida pela reforma trabalhista, né? Pela Lei 13.467 de 2017, que inseriu na CLT 4 artigos apenas que trata desse assunto, que é o artigo 855B até o 855E. A homologação de transação extrajudicial nada mais é do que o procedimento de jurisdição voluntária, ou seja, não existe uma lide, não existe uma ação, é um procedimento por meio do qual advogados distintos, cada um representando o seu cliente, no caso o trabalhador e a empresa, procuram a Justiça do Trabalho, já com um acordo previamente entabulado, buscando a homologação desse acordo, para que, uma vez homologado, se transforme no título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inciso 3 do CPC. Certo. Doutora, são só 4 artigos e eu tenho certeza que tem muito advogado que fica perdido com isso, não é? Exatamente.
existe algum manual para o advogado consultar para saber como fazer esse acordo? No TRT da segunda região, né, nós temos diretrizes que foram elaboradas pelo NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Conciliações, né, da Justiça do Trabalho aqui do TRT da segunda região. Essas diretrizes estão disponíveis no site do nosso tribunal, no portal de conciliação, conflitos individuais, e lá são 18 diretrizes no total para que a gente conseguisse chegar num consenso, né, de como que os juízes do Sejusc da segunda região atuariam de uma maneira mais uniforme, de uma maneira que trouxesse maior segurança jurídica para os advogados que fossem utilizar o procedimento. Porque como é uma circunscrição muito pequena, né, envolve o TRT da segunda região, apesar do volume de processos, territorialmente ele é pequeno, então a gente ficou com receio de que às vezes no Sejusc Guarulhos decidisse de uma maneira, no Sejusc ABC, do qual eu faço parte, né, que eu sou supervisora lá, fosse de uma maneira diferente, na Zona Sul, na Zona Norte. Então houve essa preocupação e essa criação dessas diretrizes para que orientassem os magistrados no momento de decidir e os advogados no momento de peticionar. Não tem uma obrigatoriedade nessas diretrizes, né? São meras orientações, mas serve como se fosse um manualzinho assim. Acho muito importante, né? E de quem é a competência para julgar esses acordos? É só do Sejusc? Os acordos, na verdade, eles podem ser homologados tanto pelo juiz lá da vara de origem, para onde o processo foi distribuído, e nesse caso, a gente acaba obedecendo o artigo 651 da CLT, que fala do local da prestação de serviços, porque apesar de não haver lide, né, a Instrução Normativa 39 do TST, ela impede a eleição de foro. Então, o artigo 651, ele continua valendo, mesmo que as partes combinem um outro lugar para ajuizar a demanda, né? Então, assim, pode o juiz da vara de origem homologar ou enviar os autos para o Sejusc, e daí os juízes supervisores é que vão ficar responsáveis por essa homologação. Essa permissão de delegação na hora de vamos dizer assim, né, de julgar, advém tanto da resolução 174 do CSJT, quanto no caso do TRT da segunda região, tinha já uma resolução e depois dessa resolução veio um ato 8 de 2019, que falava dessa recomendação para que os juízes das varas encaminhassem os processos para que o Sejusc efetivamente homologasse ou não, né, analisasse o processo. Perfeito. Antes da gente ir para a próxima pergunta, eu estou vendo que tem um pessoal aqui do MPT da 15ª região. Sim. Tem mediadores do Sejusc, olha, tá bem bacana. Eu agradeço a presença, o pessoal da Zona Sul, né? Tá aí, tive a oportunidade de trabalhar com eles, com o Lauro, com a Rosana. O pessoal tá firme e forte, participando, aprendendo. Eu agradeço bastante a presença de todos vocês que estão aqui ao vivo assistindo. Obrigada, viu? Então, vamos lá. Doutora, e como funcionam os despachos saneadores do Sejusc? Normalmente, a gente verifica a petição inicial se está faltando alguma coisa. Então, normalmente, custas, eventualmente não recolhidas, se está faltando documentos que a gente acha, assim, como documentos básicos para a gente verificar, a CTPS, o TRCT, as procurações, o contrato social. Então, a gente dá uma verificada para ver se a petição foi assinada conjuntamente, que é uma exigência do artigo 855B, tem que ser uma petição conjunta. Então, tudo isso a gente verifica. Se tiver alguma coisa de errado, a gente dá um prazo para emendar, até porque o procedimento é novo, né, relativamente novo, nem todo mundo sabe manejar, e aí a gente, obviamente, acaba concedendo um prazo para que isso seja adequado. Até fica a minha experiência que recentemente eu ajuizei e a advogada do trabalhador estava bem perdida, porque realmente ela nunca tinha experimentado esse procedimento novo, e ela até falou, mas doutora, preciso mesmo assinar? Eu falei, sim, precisa. Até mesmo para a gente poupar o tempo e a celeridade no processo, não é? Sim. Então, vamos lá para a próxima pergunta. A doutora falou que no despacho saneador, o juiz verifica se todos os requisitos estão cumpridos da petição.
E quais seriam esses requisitos? Normalmente a gente vê o direcionamento, né, para quem que foi enviado, se realmente está no Sejusc correto. A gente verifica a qualificação das partes, se os Uhum. documentos principais foram juntados, qual é o breve relato, né, o que que viabilizou aquele acordo, o que efetivamente estão transacionando, qual é o valor, qual o prazo de pagamento, se, a cláusula penal, né, a multa em caso de mora, inadimplemento, de quem que vai ser a responsabilidade para recolhimentos previdenciários, fiscais, qual que é o valor atribuído à causa. Então, tudo isso a gente, né, verifica para que realmente esteja redondinho na hora de proferir o julgamento. A doutora falou, dentre os requisitos, aí a questão da cláusula penal, a multa. Os advogados podem colocar estipular qualquer multa, qualquer percentual? Normalmente, né, o de praxe é 50%, mas a nossa diretriz 9, ela admite que essa percentagem ela seja ajustada entre os interessados. Então, pode ser mais, pode ser menos, mas é importante que haja uma cláusula penal para que tenha a obrigatoriedade, né, de pagamento, em caso de não pagamento, para que tenha uma penalidade e para que haja essa concessão mútua. Uhum. Agora, uma curiosidade minha, doutora. Se de repente a cláusula penal foi estipulada num percentual muito baixo, de repente pode ser um motivo para o juiz falar, opa, vamos aumentar isso, ou realmente fica a critério das partes? Normalmente fica a critério das partes. Só se houver alguma desconfiança, alguma coisa assim, chegar na hora, a gente sentir que aquela multa não é bem aquilo que o trabalhador queria, e aí pode haver uma renegociação na própria audiência, né? Então, nada impede que na própria audiência sejam realizadas as emendas, né? As renegociações. Às vezes se arrependeu de alguma cláusula, nada impede que voltem a conversar. Mas se aquele procedimento de jurisdição voluntária, no momento em que a gente marcar audiência, se tornar contencioso, né? Aí não tem o que fazer. A gente extingue a juíza em uma reclamação trabalhista convencional, porque daí não existe mais aquela vontade de fazer o acordo conjuntamente. Uhum. Essa resposta da doutora me fez surgir duas outras Pois é. dúvidas. A doutora falou que, de repente, pode ser que não seja exatamente o que o reclamante, olha a força do hábito, o que o trabalhador queria com aquela multa. Seria, então, obrigatório o trabalhador assinar o acordo também, ou a assinatura do advogado bastaria? A assinatura do advogado já basta. O artigo 855-B da CLT fala até de forma atécnica e fala em partes, né? Como é um procedimento de jurisdição voluntária, não são partes, são requerentes ou interessados. Mas, de qualquer maneira, a CLT acabou trazendo a expressão partes. E fala que, na verdade, as partes, né, serão representadas pelo advogado. Então, é o advogado que deve assinar conjuntamente. Se não houver a assinatura do trabalhador, nem do preposto da empresa, né, não tem problema. Né? A assinatura tem que ser conjunta na petição inicial pelos patronos que tenham poderes constituídos, né? Por isso que a gente olha a procuração para assinar aquela transação. Tá. A outra pergunta que surgiu daquela resposta a doutora falou em uma audiência. Então, necessariamente, eu vou ter uma audiência para esse procedimento? A audiência ela é facultativa. O artigo 855-D da CLT fala que pode ou não, vai depender, né, do sentir do juiz, se é necessária ou não. Quando nós estávamos na época do presencial, antes da pandemia, até seguindo uma das diretrizes do NOPEMEC, aqui do TRT da segunda região, nós sempre marcávamos audiência, né? Porque é um procedimento peculiar, nós teríamos, normalmente a gente conversa com o trabalhador para ter certeza daquilo, se ele não está sendo coagido, alguma coisa, então a gente sempre marcou. Com a pandemia, né, como no Sejusc nós estamos dispensando o comparecimento das partes, até nas reclamações trabalhistas que chegam para a gente, para que a gente possa tentar uma conciliação, não faria sentido continuar com as audiências de homologação de transação extrajudicial só com os advogados, porque eles já assinaram a petição conjunta. Então, não faria o menor sentido os advogados entrarem para conciliar uma coisa que eles já assinaram e eles querem, né?
Como nós estamos dispensando o comparecimento Uhum. das partes, nós estamos simplesmente homologando, independentemente de audiência, desde que o processo esteja maduro para tanto. E quando que a gente sabe que está maduro? Quando todo o despacho saneador foi cumprido. Né? Uma vez cumprido e tudo certinho, a gente verifica, né? Obviamente, se não há nenhuma tentativa de fraude. É óbvio que nós não somos super-heróis, né? Às vezes não se consegue detectar, Sim. mas às vezes sim. E aí a Uhum. gente não homologa, ou daí não havendo, estando tudo certinho, a gente homologa. Sim. Quero dar boa noite para o Dr. Carlos Abner, que acabou de entrar aqui na nossa live. Olá, doutor, tudo bom? É um querido, é do Sejusc, um colega do Sejusc Guarulhos, muito querido. Ah, e muito querido por nós também do Lauíche. Doutora, a Caroline levantou uma questão ali que acho que pode ser dúvida de muita gente. É, eu posso ter uma pluralidade de trabalhadores nesse acordo, por exemplo? Normalmente, nós costumamos desmembrar, né? Porque o que que acontece? Às vezes colocam como requerentes uma série de trabalhadores, às vezes com valores diversificados, com condições diversificadas, e às vezes até tudo muito parecido, mas com algumas peculiaridades. Isso, eventualmente, lá na frente, se a empresa vier a descumprir esse acordo extrajudicial, na hora de a vara fazer a execução, vai ser uma coisa muito difícil, muito complicada, né? Porque a gente não sabe até Uhum. onde que vai, o que pode, o que não pode. Então, normalmente, a gente desmembra, a gente elege normalmente o primeiro Sim. trabalhador daquele rol para ficar como o único requerente daquele processo junto com a empresa, e a empresa redistribui os demais um a um. Porque caso eventualmente lá na frente não haja o cumprimento, fica mais fácil na hora de se devolver para a vara o processo o procedimento de execução. Esse é um dos motivos. Para não ter Uhum. uma confusão lá na frente. É basicamente isso. E no caso, existiria a possibilidade, de repente, de um trabalhador fazer um acordo com mais de uma empresa? O acordo com mais de uma empresa, Porque, de sim. repente, Isso existe. Existe essa sim. possibilidade de, às vezes, é a tomadora de serviços e a empregadora. Uhum. Aí os três se unem, fazem uma transação, no sentido de que a primeira vai pagar, a segunda, eventualmente, se a primeira deixar de pagar, ela entra já como responsável subsidiária, ou eles já elegem por si só a responsabilidade solidária. Então, isso é totalmente transacionável. Sim, é possível. Ah, isso é muito bom, né? Então a gente já sabe que esse tipo de responsabilidade também é possível de estar presente no acordo. Eu vou precisar discriminar as verbas que compõem aquele acordo, Certo. certo? Existe alguma regra, alguma coisa desse tipo? Ou, de repente, os advogados podem simplesmente discriminar da forma que for mais conveniente? Nós normalmente olhamos em primeiro lugar, uma coerência, né? Não adianta, por exemplo, a pessoa falar que fazia hora extra, mas que estava, na verdade, transacionando, vamos supor, adicional de insalubridade, ou que é dano moral, né? A Uhum. primeira coisa é a coerência dos fatos que estão sendo alegados com as verbas que estão sendo transacionadas. A outra questão é a natureza Uhum. jurídica das verbas. Às vezes, estou transacionando o adicional de periculosidade e a pessoa fala, mas tem natureza indenizatória. Não, não tem natureza indenizatória, tem Uhum. natureza salarial. Né? Uma outra situação também seria a observância tanto do respeito ao direito de terceiros, né, o INSS, não fraudar esse tipo de direitos, e os direitos propriamente ditos Uhum. referentes à matéria de ordem pública, que a gente observa bastante. E quando vem verbas rescisórias, a gente observa bastante também a base de cálculo utilizada pelos advogados, porque às vezes o salário da pessoa é R$ 1.000, aí vai pagar a multa do 477 de R$ 100, né? A gente pede para emendar, fala, Uhum. olha, a base de cálculo legal é o salário. Se o salário é 1.000, não tem como Uhum. se colocar o valor de R$ 100 para pagar
o 477. A mesma coisa com relação ao aviso prévio, as férias. Então, normalmente a gente observa isso para ver se realmente está de acordo, pelo menos com relação às verbas rescisórias, que a gente consegue visualizar de uma maneira mais clara qual que é a base de cálculo que deve ser utilizada. Perfeito, doutora. Bom, gostaria se eu, só de se eu fazer tivesse um falando... parênteses, agradecer a presença do Dr. Claro. Matheus, que está lá em Portugal, nos assistindo. Ele é juiz também do Sejusc, da sede, né? Estava fazendo um curso por lá, provavelmente retorna no final do ano, uma pessoa também muito querida. A gente não vê a hora de chegar, que sempre acrescenta bastante os conhecimentos aqui dos colegas. Obrigada pela presença, Dr. Matheus. Fica também o agradecimento do Lauish, então, pela presença do Dr. Matheus. E já fica o convite para quando ele quiser participar e fazer uma live com a gente. Com certeza. Bom, doutora, se eu estivesse falando de um acordo feito em uma reclamação trabalhista, por exemplo, numa audiência, sempre existe aquela possibilidade no acordo. É possível? Os alvarás é uma questão à parte. Existe a diretriz número 14 do TRT aqui da segunda região, que ela fala justamente que, como não se trata de uma jurisdição contenciosa, mas voluntária, onde existe um acordo pré-entabulado, prevalece a obrigação de fazer da empresa, que é qual? Entregar as guias. Normalmente, nós expedimos alvarás quando existe uma lide, né? E às vezes a empresa não entrega, ou a demora no processo até ela entregar vai dificultar e vai penalizar ainda mais o trabalhador. Então, a gente acaba expedindo alvará. Mas, nesses procedimentos de jurisdição voluntária, não tem motivo para expedição de alvará, porque a obrigação de fazer, ela prevalece. Não tem briga, não tem lide, não tem nada, não custa nada para a empresa fazer a obrigação dela, que é entregar ambas as guias. Perfeito. Existe a possibilidade do acordo ser indeferido? Acho que é o maior temor dos advogados. Existe a possibilidade dele ser indeferido, inclusive de plano, né? Tem duas hipóteses previstas nas diretrizes. Uma delas é a diretriz número 2 e a outra é a diretriz número 18 do NOPEMEC, aqui do TRT da segunda região. A diretriz 2 é no sentido de que é possível o indeferimento prima facie, que a gente chama, quando o acordo for manifestamente ilegal ou inadmissível. Então, às vezes acontece o quê? A pessoa, ela ajuiza um procedimento de jurisdição voluntária falando que se trata de um contrato de estágio e que é para homologar o contrato, aqueles termos do contrato de estágio. Quando você verifica, né, através dos documentos e tudo mais, não tem termo de contrato, não tem termo de estágio com faculdade nenhuma, não tem nada. Às vezes tem só um boleto lá de uma faculdade. Então, você acaba percebendo, né? A pessoa às vezes faz 8 horas diárias. Então, da leitura da petição e dos documentos que os requerentes juntam, você já verifica que estágio não é. Você sabe que pode ou não ser um vínculo de emprego, você não sabe exatamente que relação que é aquela, mas você já sabe que dentro da lei do estágio, aquilo não se encaixa. Então, por ser manifestamente ilegal, de plano você já pode indeferir. O mesmo no caso, por exemplo, do trabalho voluntário. Uma vez eu peguei um que o voluntário recebia salário. Então, já bate totalmente de frente com a lei do voluntário, né? Que no máximo ele vai receber ali um reembolso por eventuais gastos que ele tenha, e desde que o contrato de trabalho voluntário assim preveja. Então, você dá leitura de tudo aquilo e dos documentos juntados, você já percebe que voluntário não é. Você não sabe exato o que é, mas você sabe que voluntário não é. Nesses casos, então, também é possível o indeferimento de plano. E uma outra situação é no caso de verbas já pagas, que é a diretriz 18. Então, por exemplo, já paguei tudo a verba rescisória. Aí, já tenho recibo, tudo certinho. Aí eu procuro o judiciário só para homologar. Não, nós não somos órgãos meramente homologadores, né? Toda aquela situação que existia, que o sindicato antigamente homologava, ou o antigo extinto Ministério do Trabalho e Emprego homologava,
né? Com a revogação do artigo 477, um dos parágrafos, eu não me recordo qual que foi revogado nesse sentido, não trouxe para a Justiça do Trabalho essa obrigação de homologação, de mero carimbador, né? Sim. Então, assim, se houver Uhum. transação, então você vai pagar em parcelas, você ajuiza a possibilidade de haver um descumprimento ali na frente, é uma coisa. Agora, você simplesmente já ter efetuado o pagamento integral e procurar a Justiça do Trabalho só para ter uma chancela, aí também não é caso de transação. Transação aí já não existe mais, então é caso também de indeferimento de plano. Sim, nesse caso aí já seria um empregador espertinho querendo dar uma quitação geral no contrato. Né? Doutora, e como ficam as custas desses acordos homologados pela Justiça do Trabalho? Eu tenho que pagar de pronto, porque por certo eu tenho custas, Sim, né? tem custas. Como que fica o pagamento? Bom, de acordo com a diretriz número 3 do NUPEMEC, do nosso tribunal aqui da segunda região, as custas elas devem ser antecipadas e rateadas. Por quê? Nós entendemos que não há aplicação do artigo 789 da CLT com relação às custas para esse procedimento especial, né? A CLT prevê custas para um processo litigioso, ela não prevê custas para um processo de jurisdição voluntária. Então, a gente busca essa resposta no artigo 88 do Código de Processo Civil, que trata das custas neste procedimento especial lá da Justiça Comum, que fala que as custas devem ser antecipadas e rateadas. Então, em razão disso, nos despachos saneadores, caso venha o procedimento sem o recolhimento de custas, nós determinamos e damos um prazo para que essas custas sejam recolhidas sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. Perfeito. Tá. Doutora, vamos ver o que mais nós temos aqui. Bom, eu me antecipei porque eu estava curiosa sobre as audiências, né? Mas voltando à questão da audiência, tá? Vamos imaginar que mesmo nesse período de pandemia, ficou aquela dúvida. Existe a possibilidade, talvez não de uma audiência, porque a gente sabe que nem todo trabalhador tem acesso a um equipamento que possa acessar, ou mesmo não tenha disponível internet, algo do tipo. Existe alguma forma, de repente, da vara, do juiz confirmar a anuência desse trabalhador? De repente, não sei, por um telefonema, por um WhatsApp? Eu pergunto isso porque eu vi uma situação semelhante há uns tempos atrás. Com relação às audiências das homologações de transação extrajudicial? Isso. Como eu disse, a gente não está exigindo o comparecimento das partes. Nós estamos homologando, independentemente de audiência, independentemente de ratificação. O que a gente observa é se o advogado tem a procuração, que lhe confira poderes para tanto, né? E a gente verifica se a petição está de acordo com o despacho saneador. Se estiver tudo certinho, nós homologamos independentemente de ratificação, de entrar em contato. Agora, numa reclamação trabalhista, hoje mesmo eu entrei em contato por videoconferência com um reclamante, que era a primeira audiência na Justiça do Trabalho, mas era uma reclamação trabalhista normal, havia lide, tudo, se compuseram. Só que como era a primeira audiência na Justiça do Trabalho, nós tomamos o cuidado de ter esse contato com o trabalhador, para verificar com ele se realmente é aquilo mesmo, né, se está tudo certinho. E aí eu entrei em contato por WhatsApp, ele se identificou apresentando o documento dele pela própria tela do celular, e nós conseguimos, sim, fechar o acordo nesses termos. Aí é possível. Agora, caso não fosse, o que nós estamos adotando é o prazo de 10 dias para comparecimento presencial no Sejusc, a contar da data da reabertura do fórum, né? Então, se a gente não conseguir entrar em contato de jeito nenhum e houver necessidade de ratificação, a gente espera o retorno das atividades e ele tem 10 dias para ir lá ratificar no próprio balcão lá da Secretaria do Sejusc. Entendi. Eu até questionei, doutora, porque eu tive a infelicidade de presenciar um caso em que, mesmo sendo um acordo extrajudicial, o trabalhador teve que enviar um vídeo para a vara confirmando. Entendi. Até complica um pouco, eu até brinquei, eu falei, o advogado agora, ele é até editor de vídeo também, né, para enquadrar melhor o reclamante, o trabalhador. Nós tentamos facilitar o máximo que dá, né, mas daí a gente também não pode tirar a autonomia, né, de cada juiz. Aqui no Sejusc a gente tenta padronizar,
Mas se eventualmente a vara opta por não enviar, né, aí ela vai adotar, o juiz da vara vai adotar o entendimento dele, a forma dele. Por isso que a recomendação pede para que Uhum. todos os processos de homologação de transação extrajudicial sejam encaminhados para o Sejusc, para não ter esse tipo de problema de desentendimento, de desencontro, às vezes uma insegurança Uhum. jurídica, né? Mas fica a critério do juiz enviar ou não. É uma recomendação, é uma faculdade dele. Às vezes esse tipo de situação acaba até gerando uma insegurança no advogado de pensar, talvez não seja melhor eu ajuizar agora, vamos deixar para depois, passar o período de pandemia. É verdade. Não é? Uhum. Doutora, o trabalhador, agora voltando um pouquinho nas custas, a doutora falou que ficam rateadas as custas entre a empresa e o trabalhador. O trabalhador, no acordo extrajudicial, ele pode ser beneficiário da justiça gratuita e, nesse caso, ele ficaria dispensado do recolhimento das A custas? mesma coisa, a mesma situação que vale para a jurisdição contenciosa, vale para a voluntária também. Então, vamos supor, se houver só o trabalhador e a empresa, considerando que o valor das custas é 2% sobre o valor atribuído à causa, 1% fica dispensado isento, né? E a empresa recolhe só 1% faltante. Caso haja, por exemplo, 4 interessados, um trabalhador e 3 empresas, vamos supor, o trabalhador fica dispensado de 1/4 de recolhimento e cada empresa vai recolher o seu 1/4 de custas, considerando como base de cálculo os 2% sobre o valor da causa. Perfeito. Doutora, a gente brincou agora há pouco, eu falei sobre o empregador espertalhão que quer dar quitação geral no contrato de trabalho, né? Algum empregador que esteja com isso em mente, só para ele já ficar avisado, é possível, por meio de um acordo extrajudicial, dar quitação geral no contrato de trabalho e, com isso, evitar uma reclamação trabalhista futura? De acordo com a diretriz número 11 do NUPEMEC, aqui do TRT da segunda região, isso não é possível. E nós temos alguns fundamentos para justificar. Os advogados às vezes ficam bravos com a gente na hora da audiência, porque quer a quitação geral, e nós, por lei, nós não damos. E a gente vai explicar o porquê. O primeiro fundamento é o artigo 515, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Lá é muito claro no sentido de que apenas nas autocomposições judiciais, né? Judiciais, é que é possível você transacionar a quitação, inclusive relacionado a sujeito estranho ao processo e relação jurídica nem sequer deduzida na petição inicial. Isso para autocomposição judicial. A autocomposição judicial, ela está prevista no inciso 2 desse artigo 515. Já a homologação de transação extrajudicial, ela é prevista no inciso 2, que não é abarcado por esse parágrafo 2º, que admite essa quitação genérica, geral, né, como todo mundo quer, né? O outro fundamento é o artigo 843 do Código Civil, que fala da transação, né? Então, a gente fala assim, que a transação, ela deve ser interpretada restritivamente. Se nós estamos falando de transação extrajudicial, como que eu posso ampliar esse entendimento e achar que eu posso quitar tudo o que não está ali, né? Não posso, a lei assim não permite. E o outro fundamento é o próprio artigo 855-E da CLT, que fala assim, é possível você suspender a prescrição das verbas quando você ajuiza um procedimento de homologação de transação extrajudicial, vão ficar suspensos, mas vão ficar suspensa a prescrição com relação a quê? Só com relação às verbas que estão discriminadas na petição conjunta. Se a própria lei exige que eu venha e discrimine essas verbas, como que eu posso entender que a quitação vai ser de tudo, inclusive o que não está lá, né? Então, nós utilizamos desses fundamentos, é uma interpretação sistemática, considerando tanto os artigos da CLT, em conjunto com o Código Civil, e em conjunto com o próprio Código de Processo Civil, para se chegar nessa interpretação de que não é possível uma quitação geral, como às vezes pretendem os advogados. Mas, em conversas, nas próprias audiências que nós fazemos, mais de 90% aceita a quitação pelo objeto do processo.
Então, a gente acaba homologando integralmente porque a emenda conjunta é feita no momento da audiência, o que possibilita a homologação integral do acordo. Perfeito. Doutora, a gente está caminhando aqui para os nossos 15 minutos finais, mas ainda tem algumas dúvidas, acho que dá tempo da gente responder e depois ainda nos despedimos de todos que estão assistindo. Tá. Uma coisa muito importante agora. A doutora já fez os advogados chorarem agora com a questão de não poder da quitação geral. É possível afastar o vínculo de emprego através desse acordo extrajudicial? É uma boa pergunta. A nossa diretriz número 12, né, ela vem no sentido de que isso não é possível, a gente vai explicar o porquê. Bom, a gente aprende nos bancos da faculdade, em qualquer manual de direito do trabalho, que o contrato de emprego, ele é um contrato realidade. Ou seja, não basta combinar com a pessoa que vai ser contratada que tipo de relação jurídica que vai ser. Porque se encaixar nos elementos fáticos jurídicos previstos no artigo 2º e 3º da CLT, contrato de emprego vai ser, queiram as partes ou não, né? Então, eu combinei com o fulano que seria contrato autônomo. Aí o fulano daqui a um tempo vem até a Justiça do Trabalho e fala, não, é contrato de emprego, né? Mas a gente combinou. Para a Justiça do Trabalho importa essa combinação? Não, não importa. Porque justamente nós vamos verificar o contrato realidade. Se houver a presença dos elementos fáticos jurídicos, vai ser contrato de emprego, mesmo que tenha havido uma combinação lá atrás de que não era. Como essa combinação ela não pode existir nessa fase contratual, né, também não pode ser transacionada depois, como querem as partes, às vezes, né, os interessados, numa transação de homologação extrajudicial. Eu não posso simplesmente combinar com o trabalhador, vamos fazer então um acordo aqui, e a gente afasta o vínculo de emprego. Não. Na transação extrajudicial, isso não é possível. Por que é possível isso acontecer na judicial, num acordo judicial? Porque existe uma lide, tem duas pretensões. Uma falando que tem vínculo, a outra falando que não tem. O juiz tenta um acordo ali na hora, e aí, se sair um acordo, é possível se optar pelas pretensões, por uma pretensão com vínculo ou por uma pretensão sem vínculo, porque caso o acordo não surja, o juiz vai julgar pelo sim ou pelo não. A gente não sabe o resultado ainda. Então, em tese, não existe um conluio para se afastar o vínculo. Existe o temor do que do que vai acontecer depois, né? E o próprio artigo 515 do CPC admite isso naquele artigo, no parágrafo 2º que eu já havia falado. Então, como é uma autocomposição judicial, é possível se abarcar, inclusive, coisas que não estão na petição inicial, inclusive sujeitos que não foram sequer, nem fazem parte dessa relação jurídica. Então, é por essa razão que nós não admitimos o afastamento do vínculo de emprego numa transação extrajudicial. Perfeito. Doutora, mais uma vez os advogados choraram. já digo isso para a senhora. A gente só está aplicando a lei. Porque eu tenho certeza que tem muito colega que acha que o acordo extrajudicial é a solução para todos os problemas deles. Era esse o nosso medo, né? Quando veio a reforma. Era justamente ser uma porta para fraude, né? E aí, por conta disso, as diretrizes vieram, porque só 4 artigos acho que não seria o suficiente para se conseguir fechar todo o instituto. E a gente foi buscando, né? No Código Civil, no Código de Processo Civil, onde já havia, né, o procedimento de jurisdição voluntária. Então, por conta disso que vieram as diretrizes, para tentar se moralizar o instituto, né, para que não fosse por uma vala comum que levasse empresas e trabalhadores para qualquer buraco, né? A gente tentou moralizar o instituto por meio dessas 18 diretrizes da Justiça do Trabalho aqui da 2ª região, pelo menos, né? Eu não sei como é que acontece nos outros lugares do Brasil. Sim. Doutora, e se de repente o acordo não for cumprido? A empresa está livre de qualquer penalidade? O que vai acontecer? Se não cumprir, né, basta executar na própria vara de origem, onde o processo já vai estar
correndo, né? Então, porque como é um título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inciso 3 do CPC, basta executar nos próprios autos e os autos estarão na vara de origem. Uhum. Ou seja, não adianta achar que vai descumprir, que vai ficar por isso mesmo. Não adianta. Agora, eu tenho uma última dúvida, doutora, antes da gente se despedir. Nesse período de pandemia, a doutora tem verificado o ingresso de muitos pedidos de homologação de acordo extrajudicial? Está entrando bastante, né? Na verdade, é um número que mais ou menos sempre existiu. A única coisa são algumas diferenças com relação ao que está sendo transacionado. Normalmente a gente pega assim, algumas situações em que estão ainda os contratos ativos. Aí se pretende, por exemplo, quitar uma determinada verba de um ano, onde havia uma controvérsia e tudo. Agora, o que está chegando bastante em razão da pandemia, e infelizmente, é a transação extrajudicial para o rompimento do contrato de trabalho e parcelamento das verbas rescisórias, né? Que é o que mais mesmo está acontecendo. E nas reclamações trabalhistas que estão chegando aqui no Sejusc, o que mais tem acontecido são as tentativas de novação de acordo descumprido, né? Porque, em razão da pandemia, algumas empresas fecharam, os fornecedores também pararam de entregar, não tinha mais como pagar esses fornecedores, o aluguel continuou cobrando e aquela coisa toda que todo mundo é fato meio que público e notório. Apesar de ter ainda alguns estabelecimentos funcionando, que são aqueles essenciais, mas grande parte foi obrigada a fechar, e as portas se fecharam e os trabalhadores, em conjunto, né, combinando mesmo com a empresa, chegaram no denominador comum e vem até o Sejusc pedir a homologação dessa transação extrajudicial e, no caso desses acordos não cumpridos, a novação, para que haja ou o elastecimento do pagamento, do vencimento das parcelas, ou para que haja o pagamento de parcelas em valores menores agora, na época pior, jogando as parcelas para o final um valor maior, ou renegociando, repactuando multa, retirando as multas pelos atrasos que eventualmente as empresas cometeram. Então, é isso que a gente está tentando fazer no nosso dia a dia, né? Tentando ajudar da melhor maneira possível para ver se consegue, para que as próprias partes, né, consigam repactuar caso necessário. Doutora, a gente tem uma dúvida aqui. Se a doutora conseguir responder rapidinho, o Alex, eu acho, perguntou qual a diferença principal entre o acordo extrajudicial do 855B e o pré-processual? O pré-processual, ele não existe ainda, como o próprio nome já diz, processo, né? A pessoa, ela simplesmente, ela ajuiza esse procedimento pré-processual, ele vai entrar numa caixa diferente aqui no TRT da segunda região, que é o que a gente chama de Sejusc Covid, só que ainda não tem transação, não tem nada, né? Existe uma situação, um conflito, às vezes, por exemplo, um hospital que não está entregando máscaras, enfim, e eles precisam de um espaço para negociar, né? E evitar até entrar com o processo. Então, nós temos esse espaço, esse caminho, aí eles entram falando, olha, está acontecendo assim, assim, dessa maneira, e nós não estamos concordando. Nós chamamos, no caso, vamos supor, o hospital aparece e por uma videoconferência nós tentamos negociar algum tipo de acordo antes mesmo do processo existir. Aí, uma vez formado o acordo, aí a gente converte num processo para que ele receba um número adequado, né? E o julgamento, seja pela homologação, porque chegaram à composição, ou seja pela devolução, extinção do processo, porque realmente, o processo não, né? A extinção do procedimento, porque não se chegou a acordo nenhum. E aí é possível se ajuizar, uma reclamação, enfim. Mas a pré-processual, nem processo existe, é uma negociação antes do processo. Perfeito, acho que ficou resolvida então a dúvida do
do Alex. Me perdão se for outro nome, mas é o que me parece. Esse horário eu já não estou enxergando bem. Bom, doutora, eu acho que é isso. Eu gostaria novamente de agradecer a presença da doutora por estar aqui compartilhando com a gente um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência. Desde já fica o convite para outras lives, porque eu tenho certeza que a doutora tem muito ainda a nos ensinar. E eu espero que todo mundo tenha gostado bastante. E agora eu deixo a doutora se despedir do nosso público. Eu agradeço a todos vocês que tiraram um tempinho para poder assistir. A gente tem um pouco de experiência só a mais, pelo convívio diário com esse tipo de procedimento aqui no Sejusc ABC. No começo foi bastante complicado entender como é que funcionava, mas é uma dificuldade normal quando vem uma inovação legislativa, todo mundo precisa de um tempo para assimilar como que as coisas funcionam. Eu gostaria de agradecer a doutora Elaine pelo convite, aos amigos que estão assistindo, aos juízes dos Sejuscs aqui da 2ª Região, aos procuradores do trabalho que estão assistindo também, aos alunos do LAUINCHE, aos conciliadores que estão presentes também, nos prestigiando, aos advogados, muito obrigada, gratidão e cuidem-se para que dê tudo certo no final. Importante, né, doutora? Importante. Enfim, esperamos que em breve nós possamos nos ver pessoalmente, né? Voltar às audiências, que eu acho que todo mundo está com saudades disso. Com certeza, não vejo a hora. Pois é, acho que nunca os advogados pensaram que iam dizer, estou com saudades daquela sala de espera, de bater papo com os colegas, com as partes. Né? Exatamente, aquela aglomeração, aquela espera. Eu tenho certeza que quando tudo voltar ao normal, ninguém vai reclamar de audiência atrasada, nada do tipo. Nada mais, é verdade. Bom, doutora, muito obrigada e fica aqui meu boa noite, então, para todos. Obrigada, doutora Elaine. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.